Olá, eu sou a Mariana Izoni, do Marketing Comercial da Tecnisa. Está aqui ao meu lado Anderson Miranda, um dos especialistas em gestão da produção em indústrias. Seja muito bem-vindo, Anderson. Mariana, obrigado pela oportunidade da gente falar de um assunto tão importante para a indústria, né? Que é a parte de qualidade da produção. Exatamente, hoje nós vamos falar desse tema que é muito procurado pelas pessoas, né? Principalmente quem está nas indústrias, quem vive o dia a dia, a importância desse controle de qualidade, né? Do início ao fim de todo o processo. Você, Miranda, como especialista, visita várias empresas, pequenas, médias, grandes. O que você diz assim das empresas, como elas fazem esse controle, como é feito toda essa organização atualmente? Então, Mariana, assim, elas deveriam fazer melhor, né? Hoje em dia, o que eu tenho visto aí em algumas indústrias é que elas não têm esse controle efetivo de qualidade na produção, da produção de um produto, nas suas fábricas, né? E isso eu vejo muito em empresas de pequeno a grande porte, né? E grande porte com estrutura para poder ter um controle como esse. Então, e elas estão correndo um risco sério, porque isso pode manchar ou pode prejudicar a imagem do produto que elas estão colocando no mercado. É um produto sem qualidade, sem um processo estabelecido nem nada. Então, acho que é importantíssimo ter esse controle, e é o que eu vejo hoje que muitas não têm. Miranda, quais os impactos causados por uma indústria, né, que não tem esse controle? Qual o problema pode vir a acontecer futuramente, até mesmo no final, na entrega, né, do produto, na venda do produto? O que isso pode acarretar? Então, isso pode acarretar sérios problemas, tanto na imagem do produto internamente, ou da empresa internamente, quanto na imagem externamente. Porque se você hoje não tem um processo de controle de qualidade, né, que é pegar um produto, a matéria-prima que chega, fazer uma inspeção do produto, uma análise daquele produto que chegou antes de colocar para ser produzido, você pode adquirir um produto com problema, com defeito, e esse produto vai ser utilizado numa produção e o produto no final acabado vai ser um produto sem qualidade, né? E isso vai refletir para o cliente. Então, isso é um dos impactos que causam hoje, né? Desculpa te interromper, fora o tempo perdido, né? De todo esse processo. Isso. Outros problemas que vão juntos com essa falta de controle de qualidade, né? Por exemplo, Mariana, se você hoje, né, vai fazer uma produção de qualquer produto que seja, então você foi ali, colocou uma pessoa para poder fazer o processo da produção, ligou sua máquina e está começando a produzir. Chegou lá na frente, o produto terminou e aí quando você vai verificar, o produto saiu com uma não conformidade. E aí a gente vai poder ter que rastrear aonde partiu o problema, a causa do problema, né? E aí a gente vai verificar o seguinte, que o problema estava na matéria-prima utilizada. A matéria-prima deu um problema com defeito, foi utilizada numa produção. Então, se a gente for observar, tem um prejuízo gigantesco nisso, porque eu liguei uma máquina, eu usei o custo de uma máquina ligada, o custo de uma pessoa envolvida na produção, né, o custo das matérias-primas que eu usei como mistura para aquela outra matéria-prima que eu utilizei. Então, também teve um prejuízo, porque eu vou ter que jogar esse produto acabado todo fora. Eu não consigo aproveitar isso, né? Então, faltou aí uma análise no início da chegada do produto para que se tivesse algum problema eu conseguisse devolver esse produto ou não colocá-lo em uma produção específica. Isso poderia ter sido resolvido lá atrás. Com certeza. Se a empresa tivesse cuidado, né, tivesse esse setor, esse departamento para poder analisar essa matéria-prima, com certeza o impacto disso aí era quase zero em relação à qualidade do produto, porque se eu estou acompanhando desde o início o produto e ele está entrando, tem todas as análises feitas, no final um produto que vai sair um produto de qualidade, né? E meu cliente, o meu consumidor, vai receber um produto de qualidade. Entendi. Miranda, eu aproveito para te perguntar, então, assim, como solucionar esse problema? O que fazer para minimizar esses impactos ou até mesmo sanar, né, esses problemas? Tem várias formas de poder sanar isso, né? Primeira coisa é instalando uma área de controle da qualidade dentro das empresas. Isso é importante ter, porque dá uma segurança maior na produção de um produto, né? E isso faz toda a diferença, né? Então, ter esses controles bem acompanhados, né? Com uma equipe para cuidar só disso, para poder sinalizar todo o chão de fábrica de uma indústria, né? Isso pode ser feito hoje através de softwares hoje que existem no mercado específicos para a área de qualidade, né?
que vai fazer todos esses acompanhamentos, as medições hoje de análises químicas, macro e microbiológicas, né, que existem hoje, gerando laudos, né, porque hoje é necessário ter um comprovante para uma vigilância sanitária do produto, se ele foi analisado, se ele não foi analisado. Então hoje tem ferramentas que fazem esse trabalho, auxiliam de forma mais rápida, né, já sinalizando onde é que está um problema, em qual produto, qual matéria-prima utilizada. Então esse é um dos problemas, né? Então, e outra coisa que eu vejo também é o seguinte, a consciência dos empresários, dos gestores da indústria, né? Isso é muito importante. Terem consciência que a produção de qualquer produto, ela precisa antes ter um controle de qualidade. É sério isso, Isso né? é sério, porque, Mariana, eu já observei, eu já vi acontecer empresas tomarem prejuízos financeiros gigantescos, porque você tem um custo com a máquina ligada, não só o produto que você perdeu, mas o custo da máquina ligada, o custo da mão de obra envolvida, ok? O custo da matéria-prima que você utilizou e vai ter que jogar tudo fora. Então, se você somar isso tudo, colocar na balança, fica mais barato você ter uma gestão de qualidade. Mais específica, né? Exatamente, Especializada, de que trate conseguir disso. colocar a gestão de qualidade, de não ter uma gestão da qualidade, de ter a falta disso, às vezes fica caro. Né? Se a gente for pesar na balança, fica mais barato ter esse controle, né? E também a perda de tempo, né, Miranda? O retrabalho que a pessoa vai ter, enfim, tudo conta, Com né? certeza. Quando eu falo no impacto, no prejuízo, o prejuízo é do tempo perdido, porque o retrabalho todo eu vou ter que fazer, e o prejuízo financeiro. Sim. Né? Sem contar que quando eu falo prejuízo na imagem da empresa, isso é importante. O seu produto no mercado sem um controle de qualidade, ele corre um sério risco de não atender e não satisfazer o cliente. Fora a credibilidade que a pessoa perde, né? Outro ponto importante também é credibilidade. Isso para qualquer empresa é fundamental. Né? Você não consegue colocar um produto no mercado, ou você até consegue, mas coloca uma vez só. Para concluir, Miranda, tem alguma outra observação que você acha pertinente fazer nesse momento? Mariana, o assunto ele é muito vasto, né? Existem outras questões, mas eu me coloco à disposição para a gente poder esclarecer outros questionamentos, outras perguntas. Né? Combinado. Muito obrigada pela sua presença, agradeço Anderson Miranda em nome da Tecnisa. Você quer saber mais? Entre em contato com um dos nossos especialistas pelo contato@tecnisa.com. Assista aos nossos próximos vídeos. Até lá!